Mancini, boa noite. Caio Bonif, Rádio Bandeirantes. Sua avaliação, né, dessa vitória do Goiás, com você no comando do Goiás, agora são, pegando ano passado, 9 jogos de invencibilidade, né, 8 vitórias seguidas. Por que o Goiás surtiu tão rápido o efeito Mancini nesse jogo de hoje? Boa noite a todos. É óbvio que nós estamos felizes com o que vimos hoje na partida. Falando sobre a partida, acho que no primeiro tempo nós mostramos algumas coisas interessantes que um time de futebol tem que ter: a pressão alta, roubamos muitas bolas no campo de ataque, chegamos bem, fizemos 1-0 cedo, fomos uma equipe agressiva, não demos muito espaço ao Amazonas para que chegasse na nossa área. E na segunda etapa, após a expulsão, aí o Goiás demonstrou um time bem organizado taticamente, suportou bem a pressão do Amazonas, que tinha um atleta a mais. Eu acho que isso, de certa forma, também tem que ser levado em conta, porque pelo tempo que nós tivemos de treinamento, os atletas entenderam, fizeram um sistema de marcação com 2 linhas de 4 e apenas um atleta à frente, suportaram bem. E acho que o mais importante de tudo isso é que a gente resgatou o convívio sadio com o nosso torcedor. A torcida entendeu aquilo que estava acontecendo dentro de campo, a disposição dos atletas, e jogou junto nos últimos minutos. Eu acho que essa reconexão ela é muito importante para todos nós que queremos ter uma temporada com o nosso torcedor do lado. Então esse também é um ponto importante. E óbvio que vencer uma estreia também tão importante quanto tudo isso que eu disse, porque você larga bem, jogando em casa, mesmo com dificuldade dentro do jogo, a gente conseguiu o nosso objetivo. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória. Só lembrando que você chega aí a 8 vitórias consecutivas sem tomar nenhum gol, né? Somando aí o Campeonato Brasileiro. Isso é um feito, hein, cara? Do ano passado. A gente percebeu uma vontade muito maior no jogo de hoje do que estava acontecendo do Campeonato Goiano. Você já dizia durante a semana que seria realmente difícil ter um time, né, bem equilibrado taticamente pelo tempo que você teve de trabalhar. O que você trabalhou para que tivesse mudado aí, que você viu de repente nos treinamentos, para que os jogadores tivessem essa vontade que tiveram no jogo de hoje e saíram com a vitória? Na coletiva de ontem eu citei até sobre a parte emocional, né? O quanto que a gente, que eu, o Hever, o Lucas, o Cláudio, que chegamos agora, o quanto que a gente ataca a parte emocional do jogador, porque nós sabemos que quem vem desde janeiro, e nós já estamos em abril, fazendo diariamente os treinamentos e jogando, não pode estar mal fisicamente. Pode estar um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Não pode estar mal em termos de aspecto tático, porque também vinha jogando. Então você tem que atacar o aspecto emocional. Por que você não consegue render? Então isso, em pouco tempo a gente detectou que tinha que haver um pouquinho mais de cobrança, essa é a verdade, e a gente tem cobrado muito o jogador, mas também dado para ele a condição de executar a tarefa dele. Eu sempre digo que nas equipes onde eu chego, que nós temos alguns conceitos bem claros de jogo. E aquele que eu não abro mão é exatamente você se entregar dentro do jogo. Eu acho que tudo isso daí acaba complementando a parte física, técnica e tática, né? Você mostrar para o torcedor que você está honrando a camisa que ele ama. Então isso é básico. Tem que haver entrega. Havendo entrega, você se torna um time competitivo. E se tornando um time competitivo, certamente jogando dentro de casa, a gente vai ganhar mais do que perder. Porque tecnicamente nós temos um time superior aos outros. Eu não digo a todos os outros, mas a grande maioria. Então essa técnica ela tem que sair de dentro do jogador e tem que fazer a diferença. Acho que atacar o aspecto emocional do jogador foi uma das coisas importantes que nós fizemos ao longo desse período, porque nós nos mostramos muito distante quando a gente falava da performance dele. Mas por que vocês não estão conseguindo ter performance? Porque todos vocês, a maioria aqui, a gente já conhece, né? O Hever pode até falar um pouco sobre isso também, porque em alguns momentos a gente deixou a parte defensiva com ele exatamente para ter essa conversa.
e acho que de certa forma surtiu efeito. Eu sei que é muito pouco ainda, é apenas uma vitória jogando em casa, numa estreia, mas para a gente que está chegando agora tem um peso muito importante, porque dá a impressão que a gente está pondo o trem nos trilhos novamente. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Não, acho que é importante, né, esse trabalho que vem sendo feito. Aí você vê, teve até um curto, né? Uma saída. Agora sim. Agora ligou. Boa. É claro que a gente trabalha forte durante a semana, cobrando, exigindo ao máximo, até porque nós saímos aqui, tem 4 meses que nós estamos retornando, então assim, os jogadores entendem a intensidade que é cobrada, que é exigida nos treinamentos justamente para isso. E hoje eles demonstraram que eles são capazes, que eles não esqueceram o que a gente pedia para eles no ano passado, e a gente sabe que a partir do momento que nós temos alguns objetivos, a exigência vai ser a máxima, e hoje eles deram prova de que eles estão preparados para ter, até mesmo com um jogador a menos, sustentar essa linha defensiva alta, dificultando para o adversário que gosta de ter a bola, e eles viram que são capazes. Então acredito que isso é só o começo do que nós temos ao longo do ano. Eles acreditam no nosso trabalho, nós acreditamos neles, e não tem outro caminho a não ser o sucesso. Então a gente fica feliz que o trabalho que nós tivemos aí em 10, 15 dias durante a nossa chegada, a gente conseguiu extrair o máximo desses jogadores, e eles colocaram isso em prática hoje. Então é um trabalho árduo, mas a gente está preparado, colocando a confiança nesses jogadores, e acredito que a gente vai ter sucesso. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória, obrigado. Tá? André da Band News. Mancini, e durante a semana eu vi o seu material feito na TV Goiás. Parabéns à Jéssica, a equipe dela, um baita material contigo. E ontem, no pré-jogo também, você voltou a falar a questão da agressividade. Por várias vezes na entrevista da TV Goiás, você usou a expressão: eu quero um Goiás agressivo. Goiás agressivo na Série B. E essa agressividade não é só no ataque, não. Por exemplo, hoje, segundo tempo, quando o DG foi expulso, aí o Goiás foi agressivo na marcação alta. É isso que você quer do time, na questão da agressividade, não só ataque, também na defesa. E como é que você viu a expulsão do DG? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que aquilo que nós não podemos ter dentro de campo é apatia. Um time apático, ele chega atrasado, ele comete faltas, ele comete erros o tempo inteiro. Então, que esta agressividade, você ser agressivo com a bola nos pés, e a gente pede muito isso para o atleta, é que rode a bola com velocidade, que não seja moroso. No intervalo a gente chamou a atenção, porque em alguns momentos ainda houve isso no primeiro tempo. Enquanto a bola vinha do DG para o Lucas Ribeiro, para o Messias e para chegar no Lepo, poderia ser feito com um pouco mais de velocidade. Estava dando tempo do Amazonas em alguns momentos do primeiro tempo fazer a marcação. Então, você jogar sendo agressivo, você torna o outro time chegando atrasado nos lances. Então é exatamente isso que a gente pede para os atletas, é isso que a gente treina os atletas, para serem agressivos em todos os momentos do jogo. É óbvio que é pouco tempo de trabalho e ainda não dá para você extrair tudo, mas eu não tenho dúvida que o torcedor vai ver um time diferente, um time que quer ganhar a partida, que vai mostrar que quer ganhar. Nós não temos condições de ganhar todos os jogos, porque isso é quase impossível, mas que o torcedor e que vocês da imprensa enxerguem um time que compete, um time que quer ganhar, mesmo quando não conseguir, que se expõe, que corra riscos, porque isso faz parte do futebol. Não é da minha essência um time que ganhe tocando a bola e ganhando num lance de escanteio ou num lance de falta. Não é da minha essência. Eu até como ex-atleta, tinha no meu jogo essa agressividade que eu peço para eles. Então que essa nossa marca seja a marca do Goiás no campeonato, né? Que todos vocês enxerguem exatamente isso, uma equipe que quer ganhar todas as partidas. A expulsão do DG, eu vi o lance várias vezes, assim como o estádio inteiro,
E eu fico com a impressão do torcedor também. Eu acho que foi um lance onde o DG escorrega um pouquinho antes de chegar. Realmente ele pega a bola primeiro e a perna que escorrega pega na canela do Henrique, assim como o Henrique também chuta a canela do DG. Daria para expulsar o DG, daria para expulsar o Henrique, ou daria para deixar correr quando você vê que o lance é um lance de escorregão. Ninguém consegue ter controle quando você escorrega. Fatalmente você vai cometer um strike, entre aspas, aí, e eu acho que faltou um pouquinho de bom senso ao árbitro. Eu daria um lance normal, deixaria seguir, porque a bola, ela foi dividida. Não teve um lance de... O DG não acerta o jogador antes da bola, ele acerta a bola primeiro e a perna que escorrega realmente pega no Henrique. Assim como o Henrique também pega o DG. Acho que o bom senso aí seria deixar bater o escanteio e segue o jogo, na minha opinião. Boa noite, Mancini. Boa noite. Alguns jogadores até poucos dias especulados em negociações do Goiás, como o Zé Hugo, o Breno Herculano, hoje entraram no jogo, né? O Zé Hugo foi até importante naquele momento. E para você, esses jogadores são fundamentais no elenco daqui para frente. Como está a avaliação desse grupo, né? Qual o estágio hoje, você diria? Você já tem nomes que você descarta, vamos dizer assim, entre aspas, e as posições mais carentes? Olha, não é muito fácil a gente falar sobre isso depois de 10 dias apenas estando aqui, porque se eu fosse levar em conta a opinião daquilo que eu encontrei na minha volta ao Goiás, certamente alguns atletas não estariam em campo hoje. E eu não posso ser injusto com o atleta. Eu tenho que dar a ele a possibilidade, a oportunidade de mostrar para mim que ele pode ser útil, porque no ano passado alguns atletas foram muito bem sob o nosso comando. E eu acho que isso é você valorizar aquilo que foi feito lá atrás e ser justo com o cara. Se o cara não foi bem no começo do ano e não for bem comigo também, aí é uma outra questão. Mas eu não posso punir ninguém sem que eu estivesse aqui naquele momento. Então isso tudo está sendo levado em conta. Eu sei que tem alguns atletas que estão desgastados, mas eu também já vi muita coisa no futebol nesse tempo que nós estamos, de atletas que se recuperaram dentro dos clubes, e eu vi isso no ano passado aqui, na época em que eu estive, alguns atletas estavam muito marcados e acabaram o ano em alta, e eu espero que todos esses também terminem. O fato da gente ter negociações no futebol de atletas que estão chegando e estão saindo é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Nós estamos no início de campeonato, os estaduais acabaram agora, existe muita especulação e eu não posso tirar jogadores da minha lista ou dos jogos, sendo que eles podem ainda ser negociados. Podem ser? Podem. Existem atletas aqui que podem sair, assim como existem atletas que vão chegar também. Mas é importante que a gente faça isso com respeito ao profissional, que a gente faça isso com justiça, para que todos eles se sintam valorizados, até como seres humanos. Boa noite, Mancini. Milena Barbosa, da TV Goiás. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós pedimos no final do jogo que os torcedores mandassem perguntas para você, e aí eu separei duas aqui. O primeiro é o Vitor Araújo. Ele pergunta: Mancini, o que você achou da estreia do time desse primeiro jogo? Eu gostei muito, diante de tudo aquilo que eu tinha escutado desde a minha volta ao Goiás. Era importante que hoje a gente fizesse uma boa apresentação, tivesse uma vitória, mas que também se reconectasse com o nosso torcedor, que foi fundamental no final do jogo. Se o torcedor soubesse, quando faltavam ali 6, 7 minutos, o quanto é importante o grito dele, o incentivo, ele faria isso mais vezes ao longo da partida, que é o que a gente espera. E aí o Lucas Freitas pergunta: qual que é a expectativa com essa equipe? A expectativa é ser campeão da Copa Verde, porque nós temos um título agora para ser disputado e a gente não pode de maneira alguma achar que uma coisa é mais importante que outra. Ser campeão é sempre importante para qualquer grupo. E também a Série B, ela é muito importante para nós, porque pode nos devolver a Série A, que é o nosso objetivo maior. Então, para cada objetivo a gente vai focar, seja na final da Copa Verde ou no acesso à Série A,
mas é importante que a gente construa isso com merecimento, né? No dia a dia, com muito trabalho, com muita conversa, com futebol dentro de campo, com o incentivo do torcedor. Eu acho que quando todos esses elos estão juntos, formados e fortes, com certeza a gente vai ter sucesso. Mancini, você deu a dica e a deixa para mais uma pergunta para ti da minha parte sobre o tema reforços. Não a expectativa da direção, mas do técnico para essa janela de abril. Você aguarda mais quantos reforços? Pipoca não, Mancini? Rapaz, o Lucas... Não da direção, do técnico. O Lucas Andrino, meu parceiro de dia a dia, está aqui e ele já me deu uma olhada. Se eu fosse pedir jogador, seria uns 8, 9. Ué, lógico. Já que eu posso pedir, eu vou pedir. Mas eu sei que não funciona assim. É lógico que isso é uma brincadeira. Eu até acho que este ano nós temos um elenco mais equilibrado do que tínhamos o ano passado. Não só em termos táticos, técnicos, como em complicações. Esse ano está mais fácil de gerir. Isso vai só até certo ponto, óbvio. Eu acho que num clube vencedor, você tem que ter imposição em todos os setores, e a gente tem tentado muito isso daqui dentro do Goiás em poucos dias. Mas assim, faltam algumas peças, só que a gente tem que entender, não é simplesmente eu vir aqui para frente dos microfones ou das câmeras e falar o que eu quero, porque eu tenho que entender que o clube tem uma limitação, que nós temos que rodar esse ano direitinho, bacana, para não faltar dinheiro. Se fizermos loucura, certamente a gente vai pisar num campo minado. Então é importante a gente sentar, discutir com todos aqueles que estão envolvidos, mas é óbvio que todo treinador ele quer reforço. Eu quero atacantes, eu quero laterais, eu quero zagueiros e eu quero meio-campos. Mas tudo dentro de uma normalidade, com respeito, sentando, discutindo e tentando acertar. Ninguém que contrata muita gente no começo do ano vai acertar em todos os nomes. Então, às vezes, o cara que foi muito bem lá em outro clube, e vou citar um exemplo aqui: o Zé Hugo veio com muito cartaz, não fez um bom estadual, mas hoje, na minha opinião, ele foi muito bem no jogo. E eu já ouvi que foi a melhor partida dele. Então, talvez, se a gente tivesse tomado alguma atitude contra ele, nós estaríamos sendo injustos, porque ele tem totais condições de se recuperar, assim como todos os outros jogadores. Então, depois de falar, eu vou terminar essa fala dizendo o seguinte: eu confio muito na capacidade do Lucas Andrino e na do Hever e na diretoria de tentar gerir o melhor para o Goiás. Se tiver faltando peça, nós vamos atrás dessa peça. Agora, com certeza a gente não vai acertar todas as vezes. E aí é que entra o trabalho de quem fica de fora do campo. A gente tem que tentar consertar esses erros com esquema tático, com conversa, tirando do jogador o máximo que ele pode. É assim que você acaba engrossando o caldo para que você tenha sucesso nos lugares onde a gente passa. Mancini, o Goiás agora vai virar a chave para o final da Copa Verde, né? Mata-mata, enfim. Possivelmente vai pegar um estádio lotado lá, e depois só dia 23 que vai jogar no Serra Dourada, possivelmente lotado também. É possível jogar aí com o regulamento debaixo do braço, né, segurar um pouco o Paysandu para matar aqui. E queria que você falasse, assim, o que você espera lá, né, de tudo isso. E queria que você falasse também se é importante para você ter depois um tempo para o jogo da volta, só dia 23, já que você está chegando agora. Olha, se eu fosse escolher, eu gostaria que tivesse o jogo lá e já tivesse o jogo aqui, porque você está envolvido com isso, e quando você vira a chave, você, tanto nós quanto o Paysandu, pode perder um pouquinho ali para retomar ali na frente. Quando você tem 2 jogos próximos, dificilmente os mesmos atletas não jogam as partidas. O fato da gente jogar dia 9, dia 23, pode ser que que uma ou outra equipe perca alguns atletas, porque voltou a jogar a Série B, porque o cara se lesionou, ou porque ele não está bem, ou ele caiu de rendimento, você tem que tirar o jogador do time. Então tem uma série de coisas que envolvem. Seria melhor que fossem próximos as datas. Mas são 2 jogos lá com muita pressão,
Com certeza a gente vai ter o Mangueirão lotado, com muita gente. Agora, nós temos que ser inteligentes. A estratégia do jogo, ela tem que ser montada para um jogo de 180 minutos. É óbvio que todo mundo responderia que há um empate lá, uma vitória aqui. Mas às vezes até foge um pouquinho disso, né? E a gente vai tentar olhar bem a equipe do Paysandu, tentar montar uma estratégia boa. Mas se eu fosse responder rapidamente, seria um empate lá e uma vitória aqui, o que nos daria o título, né? Mas tem muito mais coisa envolvida em 2 jogos de final, tem o emocional, né, Hever? O Hever aí é o multicampeão, pode até falar sobre isso também. Eu acho que final de campeonato, e tem uma frase que fala sobre isso, que não se joga, se ganha, né? Final se ganha. Você tem que detectar quais são os atletas que têm o perfil de entrar num jogo como esse e não sentir. Porque se nós tivermos vários atletas que já foram campeões, certamente eles serão os escolhidos para estarem em campo, porque isso faz a diferença para a gente, que decide muita coisa o tempo inteiro, né? Nós estamos aqui sentados agora, mas há pouco tempo atrás a gente tinha que decidir uma série de coisas ali, eu e o Hever, e o futebol é assim. Então que a gente escolha bem os atletas que vão entrar em campo. Não sei se você quer falar alguma coisa? Mancini, para a gente fechar, o Goiás hoje, defensivamente, mesmo com um jogador a menos, o Amazonas não levou perigo, não teve uma chance clara de gol. O sistema defensivo parece estar bem compacto, né, bem postado. E agora, com esses poucos dias que você vai ter até a final, qual que é o grande foco de melhora no Goiás? Onde que você vai estar dando mais atenção para esses próximos jogos? Olha, eu até gostaria de falar que seria neste setor ou naquele, mas eu tenho que olhar para o todo ainda, porque é pouco tempo de trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz por mais um jogo sem sofrer gol, o comportamento da linha de 4 foi muito boa, e quando a gente chegou aqui, nós detectamos no primeiro e no segundo tempo que não estava bom. Eu estou aqui até abrindo isso, né? A gente, através dos vídeos, das filmagens do primeiro e do segundo dia de treinamento, a gente detectou que um saía, o outro ficava, estava a linha de 4 um pouco descoordenada. A gente tentou diariamente fazer um pouquinho para que todos eles entendessem. E hoje a gente conseguiu, mesmo com um jogador a menos, jogar com a linha um pouco mais alta. O Amazonas teve 8 impedimentos, que é uma soma alta. Então, assim, se a parte defensiva já começou a ser ajustada, eu também preciso ajustar o meio-campo, que na minha opinião hoje jogou menos do que pode jogar, e também a parte ofensiva. Eu acho que alguns atletas ainda têm um pouquinho de dificuldade para aquilo que a gente pede. O posicionamento, por exemplo, de não receber a bola de costas. Eles têm que sair numa diagonal para que o passe seja feito, para que ele não tenha tanta dificuldade, e isso também leva um pouquinho de tempo, né? Eu não tive essa semana alguns atletas que foram importantes para mim. O Caito teve dengue, ficou 6 dias afastado, voltou há 2 dias a treinar. O Lovati ficou mais de uma semana também parado por incômodo, e eu não tive o Wellington, né, o Elitinho, durante também 5 dias por causa da extração de 2 dentes do siso. Então isso, de certa forma, me atrapalhou, porque o Wellington já sabe a forma como jogar, o Jajá está entendendo, o Zé Hugo está entendendo. Então isso tudo leva tempo. Eu tenho certeza que ao longo do tempo, assim, nós vamos detectar: hoje eu preciso dar um pouco mais de ênfase à parte defensiva, hoje um pouco mais de ênfase à parte ofensiva, e a gente vai tentando arrumar. É trocando pneu com o carro andando, infelizmente. Só algo mais a acrescentar aí na coletiva? Faltou alguma coisa?